Olá a todos que têm acompanhado o nosso canal. Eu sou Elias Barbosa da Silva, trabalhador em Educação Reformada, e compartilho com vocês mais uma história bíblica no Novo Testamento. Hoje nós vamos falar sobre o Sermão do Monte, né? Vamos começar a falar sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. É o texto de Mateus 5, nos versículos de 1 a 12. Então, o profeta João Batista, ele pregou sobre a chegada do reino de Deus. Mateus 3, versículo 2. E em Mateus 4, versículo 23, nós aprendemos que Jesus percorria toda a Galileia ensinando acerca do evangelho do reino de Deus. E depois dele ter chamado os seus discípulos e ter realizado vários sinais na presença deles, o Senhor Jesus os chamou para lhes ensinar acerca de como é a vida no reino de Deus. E essa passagem aqui que nós vamos começar a aprender hoje, ela é o início do chamado Sermão do Monte, que inclui os capítulos 5, 6 e 7. Mas hoje nós vamos tratar apenas das bem-aventuranças. Uma multidão estava buscando o Senhor Jesus para aprender dele, né? E ele então foi a uma região montanhosa, onde ele se assentou, e perto dele estavam os seus discípulos. Jesus então começou a ensiná-los algo muito precioso sobre como devem ser aqueles que fazem parte do reino dos céus. Jesus também ensinou o que é que vai acontecer com aqueles que agem de acordo com aquele ensinamento que ele estava passando para os seus discípulos e para todos aqueles que estivessem ali ouvindo naquela ocasião. Nos versículos 1 até o 12, Jesus fala sobre as chamadas bem-aventuranças. A expressão bem-aventurado significa mais que feliz, ou seja, não se trata apenas de uma simples felicidade, mas da verdadeira felicidade. Uma felicidade que vem junto com uma promessa de bênção. Uma felicidade que não deve ser julgada ou medida por aquilo que nós podemos ver. O Senhor ensina a seus discípulos quem realmente são as pessoas verdadeiramente felizes. E o que ele ensina aqui é diferente de qualquer outro ensino que os discípulos tenham recebido de alguém. E até mesmo nós ficamos confusos quando nós aprendemos o que é realmente uma pessoa verdadeiramente feliz, né? Muitas vezes nós pensamos que felizes são aquelas pessoas que têm muitos bens, aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de problema na sua vida, que não têm preocupações. Mas aí Jesus vem e ensina de maneira muito profunda o que é a verdadeira felicidade. Na nossa Bíblia, nessa passagem de Mateus 5, versículos de 1 a 12, nós vemos a palavra bem-aventurados 9 vezes, mas os versículos 10 e 11 se referem à mesma bem-aventurança. Então, nós temos 8 bem-aventuranças aqui nesse nosso texto. A primeira bem-aventurança que o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos é: bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Um cidadão do reino dos céus precisa ser uma pessoa humilde de espírito. É alguém que reconhece as suas fraquezas e as suas deficiências. Alguém que não confia em si mesmo para obter a graça de Deus, mas que se coloca como alguém que não tem nada a oferecer que lhe torne aceitável diante de Deus, mas que se coloca diante do Senhor para depender somente da graça
e do amor dele. Percebam aqui que não está falando sobre pobreza material, humildade em termos de não possuir bens. É possível alguém ser muito rico materialmente, né? Ter casa, carro e outras coisas, e mesmo assim ser alguém que é humilde de espírito. E da mesma forma é possível que alguém seja pobre materialmente, mas que seja arrogante, orgulhoso. E assim, essa pessoa, ela acha que depende dela mesma de fazer as coisas e que ela precisa ter determinadas coisas para que a vida dela seja uma vida melhor. Aqueles que são arrogantes e que confiam em si mesmos, eles não sentem a necessidade de buscar ao Senhor. E é por isso que o Senhor Jesus diz que o reino de Deus pertence aos humildes de espírito. Percebam como o nosso catecismo, ensinando, né, a doutrina bíblica na resposta e pergunta e resposta número 2, quando ele está respondendo a essa pergunta, ele ensina que o primeiro passo para que nós possamos viver e morrer no nosso único fundamento, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, é justamente nós reconhecermos a nossa miséria, a nossa incapacidade de agradar a Deus por nós mesmos, ou de conquistar o favor de Deus baseado em alguma obra boa que nós possamos fazer. Nós precisamos primeiro reconhecer como são grandes os nossos pecados e a nossa miséria. Somente um coração humilde é capaz de fazer isso. A segunda bem-aventurança nos diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Um cidadão do reino de Deus chora por seus pecados e também pelos pecados de toda a humanidade. Ele lamenta não em tom de reclamação, mas em um tom gracioso. É um choro de quem clama por um consolo, um choro de quem sabe que o pecado trouxe inimizade entre Deus e os homens e que os homens não são capazes de resolver esse problema por si sós. Ele também sabe que a promessa é que esses que choram de maneira sincera, eles serão consolados. E por isso, eles são mais do que felizes. A nossa terceira bem-aventurança nos diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Uma pessoa mansa aqui se refere a alguém que se submete a Deus e a sua palavra, o que também inclui se submeter à disciplina de Deus em sua soberania e providência. É alguém que não fica reclamando de sua situação, mas que procura se submeter à vontade de Deus. Uma pessoa mansa não é uma pessoa passiva, não é uma pessoa que fica sem fazer nada. É uma pessoa que, por confiar em Deus, ela procura viver de maneira tranquila e paciente, aguentando inclusive as provocações de outras pessoas, de seus inimigos, e que não procura se vingar dos outros, mas sempre tem um coração disposto a perdoar. Aquele que é manso confia que o próprio Deus lhe fará justiça. E por serem mansos, eles são mais do que felizes. E por isso eles serão herdeiros da promessa de Deus de herdarem a terra. A quarta bem-aventurança diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O cidadão do reino dos céus, ele não se alegra com a injustiça. E assim como sentem necessidade de se alimentar e matar a sua sede, eles também sentem esse desejo sincero para que a justiça seja estabelecida.
Eles buscam a justiça de Deus e são sedentos e famintos por ela, porque eles sabem que somente Ele é justo e promete fazer justiça ao seu povo. O Salmo 103, no versículo 6, nos diz: o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. A sede e fome desses bem-aventurados, ela será suprida de maneira abundante e de maneira perfeita. A quinta bem-aventurança diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Uma pessoa misericordiosa é aquela pessoa que está sempre disposta a servir e a ajudar aqueles que estão na miséria. O cidadão do reino dos céus procura ajudar naquilo que ele pode àqueles que precisam. Percebam que tanto pobres quanto ricos podem estar em uma situação de miséria. E ajudá-los não tem a ver apenas com dinheiro e comida. O misericordioso compartilha dos sofrimentos do seu próximo. Ele pode ensinar aos ignorantes, ele pode advertir aos descuidados, pode consolar aqueles que estão tristes, pode ter paciência com aqueles que são fracos, pode ajudar materialmente também os necessitados. Ele se doa ao outro. Em Atos 20, versículo 35, diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A promessa é que a misericórdia também vai alcançar esses servos de Deus, porque eles precisam do cuidado de Deus, porque eles também estão na miséria. A sexta bem-aventurança nos diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Esses limpos de coração são aqueles que são dominados pela verdadeira religião. Seus corações não são contaminados e corrompidos. Ele não é entregue a desejos impuros e nem a ganância. Ele tem um coração purificado pela fé e limpo pela palavra de Deus. João 15, versículo 3. E ele é voltado completamente para Deus. A esses limpos de coração é prometida a felicidade de ver a Deus. Como nós lemos no Salmo 24, versículos 3 e 4, onde diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. A sétima bem-aventurança, ela nos diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são aqueles que amam, desejam e se alegram com a paz. Eles não apenas procuram a paz dos outros, mas procuram sua própria paz junto a Deus. Eles fazem de tudo para que a paz seja estabelecida. Eles buscam a paz até mesmo com os seus inimigos. E por amarem, por desejarem e se alegrarem com a paz, eles são chamados filhos de Deus. E a oitava bem-aventurança nos diz, nos versículos de 10 a 12, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Aqueles que servem a Deus de todo o coração, que procuram andar conforme a sua palavra, sendo humildes de espírito, chorando por seus pecados, sendo mansos, tendo fome e sede de justiça, sendo misericordiosos, sendo limpos de coração e pacificadores, eles serão odiados
pelos que amam o mundo e por isso eles serão perseguidos. O nosso Senhor Jesus foi aquele que cumpriu perfeitamente as bem-aventuranças e nós sabemos que ele foi humilhado, perseguido e morto na cruz. E se isso aconteceu com ele, também nós devemos nos preparar, porque isso vai acontecer conosco, pode acontecer conosco. João 15, versículo 20 fala sobre isso. Mas percebam que esse tipo de perseguição não é porque os servos do reino de Deus são chatos, arrogantes, gananciosos ou desonestos. Essa perseguição é por causa da justiça e do querer viver conforme a vontade de Deus. As pessoas não vão suportar isso e elas irão mentir para condenar os crentes. Aqueles que são perseguidos por serem fiéis ao Senhor, eles são verdadeiramente felizes. A eles é prometido o reino dos céus. O presente que está preparado para eles é maior do que qualquer sofrimento que eles tenham aqui na terra. Leia 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. Neste ensino do nosso Senhor Jesus, nós aprendemos como devem ser os cidadãos do reino. Nós ainda somos pecadores. Nós não conseguimos obedecer ao Senhor de maneira perfeita. Nós não conseguimos viver completamente conforme essas atitudes ensinadas por nosso Senhor Jesus. Mas pela fé, nós podemos nos apropriar da justiça do nosso Senhor Jesus. E mesmo que nós não possamos viver em perfeição aqui nessa vida, nós já somos afetados pela vida do Senhor Jesus. Somos afetados pela luz do Senhor que brilha em nós por meio de sua palavra. Todos nós devemos fortemente desejar viver conforme os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Nós devemos mostrar que nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. E devemos lembrar que o próprio Senhor Jesus orou por nós ao Pai, dizendo: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. João 17, versículos 15 e 16. Então, que Deus nos abençoe, para que a cada dia nós possamos viver como cidadãos do reino. Aqui algumas perguntas para nos ajudar na fixação da aprendizagem. Primeira pergunta: o que significa a expressão bem-aventurado? Segunda pergunta: quantas bem-aventuranças o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos nesse trecho bíblico? Terceira pergunta: qual a primeira bem-aventurança? E a quarta: cite e explique outra bem-aventurança que Jesus ensinou. E aqui a lista do material que nós temos utilizado para a elaboração de mais essa história. Então, que Deus nos abençoe e até a nossa próxima história.